Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estudamos com este vídeo as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 até 2023. Vamos relembrar o objetivo geral dessas diretrizes. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. O capítulo que estamos vendo é o segundo, cujo título é Olhar de Discípulos Missionários. E o ponto deste capítulo é o 2.3, que fala sobre a vida na grande cidade mundial, trazendo alguns problemas que acontecem, claro, não só no Brasil, mas em muitas outras cidades do mundo, sejam em países em desenvolvimento, como nos chamados países desenvolvidos. Estamos agora, então, no número 63 deste documento, né? O número 63 fala de um outro problema que acontece no mundo de hoje, que é o problema com relação à verdade. A verdade que está sendo relativizada e individualizada. Isso significa que, para o mundo de hoje, para muitas pessoas, para a sociedade, não existe uma verdade objetiva que vai guiar a minha vida. Cada um constrói a sua própria verdade. Por isso se fala de verdade relativizada. Então a verdade ela é relativa, ela nunca é absoluta. E no sentido de que cada um constrói, aí ela é individualizada. Cada indivíduo vai construir a verdade à sua medida. De modo que muitas vezes o mundo de hoje não acredita que existe algo que venha de fora, que possa guiar a minha vida, os meus critérios, a minha ética, os meus valores. Sou eu, como indivíduo autônomo, como aquele que manda em si, que vou determinar para mim o que é verdade e o que não é verdade. O que é bom e o que não é bom. Ora, isso é extremamente perigoso. Já dá para perceber isso. Se cada indivíduo diz qual é a verdade e que ele é o critério da verdade, portanto, nós estamos num terreno bastante difícil, onde não existe verdade, existe verdades. Quem fala isso é o mundo. Claro que nós cristãos não acreditamos nisso. Para nós existe sim a verdade absoluta que guia a nossa vida, e nós chamamos essa verdade de Jesus Cristo. Mas a verdade que guia a nossa vida, ela é o fundamento da vida como um todo, né? E mesmo aqueles que não são crentes, mesmo os que não creem no Senhor, eles têm critérios podem ter critérios parecidos com o nosso. Mesmo porque a nossa sociedade ocidental, ela foi toda ela construída em cima dessa identidade cristã, né? E assumindo outros valores também que Deus colocou em cada ser humano. Bom, então, esse é um grande problema. A verdade que ela está sendo relativizada e individualizada. Esse tipo de verdade atinge, diz o documento, a consciência das pessoas, a consciência dos grupos e a consciência da sociedade. Como quando temos pessoas, grupos e sociedades que pensam assim, é muito difícil você alcançar de fato um objetivo comum. Mas afeta também a própria identidade, né? Por quê? Sobretudo os jovens que estão nesse processo de construção da sua identidade, se eles não têm critérios objetivos para seguirem, referências objetivas do certo e do errado, do bom e do mal, do que é ético, do que é não ético, isso pode fazer com que as pessoas oscilem. Elas estejam numa espécie de uma tempestade, onde o vento, a ventania, carregue para onde vai, é um barco levado à vela, né? Isso para o ser humano é ruim,
porque fica à mercê, diz o documento, das demandas oportunistas do próprio mercado de consumo, né? De modo que valores, por exemplo, como honestidade, integridade, abnegação, sofrem um grande risco de desaparecer porque vão sendo absorvidas por essa mentalidade. Qual? De pensar somente em si mesmo, né? De buscar aquilo que está ao alcance das próprias mãos, sem se preocupar com as consequências disso para o futuro, sem se preocupar com as consequências disso para o próprio presente. O importante é que eu tenha aquilo que eu quero, que eu me satisfaça naquele momento. Eu não quero pensar no meu futuro. Eu não quero ser uma pessoa honesta, nem íntegra, nem abnegada e nem pensar nos outros. Porque volta a repetir o que eu falei nos outros vídeos, né? Porque o que eu quero é, se eu creio em Deus, Deus por si, Deus por todos e cada um por si. Não me interessam as outras pessoas. Então, é uma sociedade bastante difícil, né? Depois, o próprio trabalho, o papel do trabalho sofre uma degradação grande. Por quê? Se pensa no trabalho somente para se conseguir renda e nada mais, para conseguir o dinheiro. De modo que o trabalho fica desprovido, fica sem o relacionamento com a ética, a função social do trabalho corre o risco de desaparecer, né? E a própria realização pessoal. Então, eu tenho que trabalhar para conseguir o dinheiro. Não me interessa que tipo de trabalho é, mesmo que seja desonesto. Não me interessa se eu vou ajudar a sociedade com isso. E não me interessa se eu estou me realizando socialmente, se eu estou me realizando pessoalmente, né? É claro que a gente sabe que a situação que nós passamos hoje com esta pandemia, quando esse vídeo está sendo gravado, é bastante difícil. Mas, pensando em cenários melhores, né, essa visão relativista da verdade, individualizada, aliada com esse mercado de consumo exagerado, leva à degradação do ser humano, né, do seu próprio projeto na vida, do seu próprio objetivo de existência. Depois, nós sabemos, né, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, mas também essa pandemia desmascarou que até em países desenvolvidos nós temos um sistema social e econômico que acaba, às vezes, sendo injusto na sua própria raiz. A própria estrutura, não é que o sistema social e econômico ele fosse bom e depois se tornou ruim. Ele já nasceu assim viciado, né? Na sua raiz nasceu com essa força de destruição. Isso acaba minando até mesmo as bases de um sistema político, um sistema social, um sistema cultural. Muitas vezes são coisas que estão já cristalizadas dentro da nossa sociedade, acontece no Brasil e em outros países também, que geram estruturas sociais injustas, geram muitas vezes a exclusão, os desconhecidos, né, os marginalizados que a gente fala, os explorados, e às vezes é muito difícil você conseguir reverter todo esse quadro. E um outro problema que fala o documento é que nós estamos vivendo em muitas democracias em crise, né? E não só no Brasil e outras partes do mundo, é preciso, portanto, redescobrir os caminhos de uma autêntica democracia, né? A autêntica democracia ela se constrói com justiça social, com a participação de todos, com as garantias institucionais, né, que as instituições cumpram de fato seus papéis, que se pense no bem comum, que exista a liberdade de expressão, que exista o respeito às diferenças, né? Não deve ser alicerçada a democracia nos fanatismos e nem nos fundamentalismos. Ela tem que ser refeita na força do diálogo, na preocupação, sobretudo, pelos mais frágeis, os mais desfavorecidos, pelo respeito à liberdade, né? E nós, cristãos, número 66 agora, nós devemos lembrar que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós vivemos nessa grande cidade mundial, com todos esses problemas que foram elencados nos vídeos anteriores. Se Deus nos permitiu viver nesse momento da história com todos esses problemas, é porque nós temos muito o que contribuir ainda para a sociedade.
Muitas vezes a igreja é a voz daquela que clama no deserto, e nem todos querem ouvir. Mas não podemos deixar de clamar, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de tentar nos fazerem ouvir, né? Devemos lembrar, diz o documento, que nós somos peregrinos nessa terra, mas devemos cuidar dessa terra, porque ela foi criada boa, saiu boa das mãos de Deus. Tudo que Deus criou é bom e perfeito. E nós devemos fazer resplandecer essa bondade e perfeição no mundo da criação, no mundo. Esse é papel nosso, né? Devemos caminhar nesse mundo sem medos, sem desconfianças, mas juntos, né? Mesmo sendo diferentes, mas trabalharmos juntos para procurar a paz e encontrar a paz no rosto do único Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.